Eu cheguei na Igreja Universal por um convite, eu não conhecia, eh, o trabalho da igreja. Foi um momento que eu estava passando um problema muito grande e eu vim. Eu não tinha profissão, eu tinha 2 filhos em idade adolescentes, eu morava de favor, eu não tinha como pagar a conta, eu estava desempregada, eu estava completamente perdida, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. O tempo foi passando, eu já consegui pagar as contas e fui trabalhando, a vida foi tomando um rumo melhor, eu permanecendo na igreja, tudo, ouvindo, participando das reuniões, e eu escutava falar do batismo. "Ah, tem que se batizar nas águas, tem que se batizar nas águas". Aí eu tomei a decisão, vou me batizar nas águas. Me batizei nas águas, tudo continuou. Mas o meu foco mesmo era as conquistas materiais. Quando eu participava das reuniões, principalmente as reuniões que falavam a respeito das conquistas materiais, eu clamava, eu fazia voto, eu orava, eu jejuava, porque eu achava que tudo era voltado para o material. Era muito interessante porque, por exemplo, quando ia trocar de carro, era só ligar na concessionária. Era algo assim, para mim, eu nunca tinha experimentado uma situação dessa. Ligava na concessionária e já pedia para reservar o carro. Era algo, nossa, uma alegria, era fascinante. E aí depois disso, eh, eu fui para a faculdade, que era uma conquista que eu tinha também, era a mesma coisa. Eu conquistava, aquilo era uma alegria, eu queria conquistar aquilo, eu vibrava, eu pedia. Quando foi para fazer o exame da ordem, que era muito difícil de passar, eu fiz propósito, o na verdade, colocava em prática o que eu aprendia. Parte só, né. Na verdade não tudo, porque não era só ensinado a parte material. Eu que simplesmente desprezava a parte espiritual. Para mim não tinha a menor importância. Quando eu ouvia falar do Espírito Santo, eu pensava: "Eu não preciso do Espírito Santo", porque eu achava que quem buscava o Espírito Santo era para fazer a obra. Eu não queria fazer a obra. Então, isso era para o pastor, para o bispo, para o obreiro, não para mim. Eu queria conquistas materiais. E eu achava que, nossa, Deus é comigo, porque se eu estou fazendo e eu estou conquistando, então. Mas no fundo eu tinha mágoa, eu desejava mal para as pessoas, aquilo tudo morava dentro de mim. Quer dizer, eu tinha me batizado, mas não tinha acontecido nada, porque eu continuava carregando tudo aquilo. Qualquer pessoa que fizesse algo para mim, eu falava: "Ah, ela vai ver o que vai acontecer para ela". Eu desejava que aquela pessoa: "Ah, isso aí você vai pagar". Olhava para mim, eu sorridente, mas no fundo só eu sabia o que é que realmente tinha dentro de mim. Uma amargura tão grande, uma tristeza, eh uma insegurança, um medo do amanhã, o que que ia acontecer. Eu tinha assim, guardava uma tristeza muito grande, uma, como é que eu faço? Uma decepção com a vida. Teve um momento que eu fiz um pedido para Deus, fiz um propósito e eu esperava uma resposta como das outras vezes, e essa resposta não veio. E eu comecei a me questionar: "Mas como assim? Se todas as vezes eu tinha feito os pedidos e Deus tinha me respondido", e eu fiquei com uma grande mágoa de Deus. Como? Eu fiz e o senhor não, o que que eu estou fazendo? Não entendi. E eu perguntava para o obreiro, eu perguntava para o pastor, eu perguntava, mas eu não conseguia entender. Ninguém conseguia me explicar. Um dia, eu participando da reunião, era mais uma vez o pastor falou a respeito disso, e ele explicou o batismo de sepultamento, de fato, de verdade, daquelas coisas que eu fazia que era contrária à vontade de Deus. Eu comecei a entender e perceber que então meu batismo não tinha valido de nada, porque eu não tive arrependimento nenhum. Eu simplesmente entrei na água e saí.
Foi isso que eu fiz. E aí eu tomei a decisão, me arrependendo de tudo aquilo que eu fazia, aquele desejo que eu tinha, que eu desejava a morte das pessoas, que eu desejava vingança, que aquela mágoa, que aquilo que eu guardava de ruim dentro de mim, que eu alimentava aquilo, que isso daí eu não podia permanecer, eu tinha que perdoar. Aquele momento foi o momento que, nossa, foi muito forte. Foi algo assim, como se tivesse caído as venas dos meus olhos. Foi algo assim, especial. Em todos os anos que eu fiquei, eu nunca tinha tido, assim, entendido, caído na minha consciência de fato, de verdade, que era, o que aconteceu. Ali naquele momento eu entendi que eu precisava buscar o Espírito Santo, que eu precisava mudar, eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E eu tomei essa decisão, me batizei de fato, de verdade, com o batismo de arrependimento, deixando de praticar tudo aquilo que eu sabia que era contrário à vontade de Deus. E houve um propósito no momento que o pastor fez, o casamento com Deus. Foi muito especial. Foi assim algo muito forte. Eu me preparei naquele momento, naquela semana. O pastor falou, pega uma aliança. Eu preparei essa aliança. Eu me preparei, eu orei, eu jejuei. E fui para era um domingo. E ali o pastor inclusive fez como se fosse um altar para aquele casamento. E eu subi para aquele casamento, decidida, de fato, de verdade. E ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi algo assim, que eu nunca tinha experimentado na minha vida, que nunca se comparou a conquista nenhuma, nada, nada, nada. Nem com o nascimento dos meus filhos, nada, nada se compara com o que aconteceu. Foi algo tão forte, tão precioso, um preenchimento tão grande dentro de mim, tudo aquilo que eu carregava, as minhas inseguranças, os meus medos, as coisas que eu sentia em relação às pessoas, rejeição, tudo isso acabou. Ali eu me senti completa, eu me senti feliz, eu me senti amparada. Ali, de fato, de verdade, eu tive um casamento com um marido que eu sempre sonhei. Algo especial. Alguém que realmente me abraçou. E que me proporcionou tudo aquilo que eu sempre sonhei. Que me amava, que nunca me deixou. E dali para frente, nunca mais eu fiquei sozinha. Foi algo assim especial. Eu queria ter entendido isso anteriormente, eu não imaginava quanto tempo eu fiquei perdendo correndo atrás de material. Quanto tempo eu passei buscando em coisas sem importância. Quanto tempo eu, embora ganhando dinheiro, embora ganhando tanto aquilo que a gente imagina, sucesso, tudo isso, de nada disso me preencheu, me satisfez como quando eu recebi o Espírito Santo. A minha vida é completamente diferente, eu não guardo mais
mágoa, eu não guardo mais, o passado foi esquecido, deixou, é somente para lembrar mesmo, para falar a respeito. Mas hoje eu sou uma pessoa tão feliz, tão completa. Eu sou uma outra profissional, hoje eu entro para uma audiência segura, porque eu sei que Deus está adiante de mim, eu consulto a Deus, eu oro a Deus, eu falo com Deus, e Deus realmente encaixa as coisas de forma perfeita, que só Ele sabe fazer. Hoje eu entendo isso, que é como fala a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu falo para você, busque em primeiro lugar o reino, busque o Espírito Santo e a sua vida vai ser totalmente transformada como foi a minha.